Você sabe o que é fobia específica? Quer aprender um pouco mais? Se você quer aprender um pouco mais sobre fobia específica e os tratamentos, te convido a ficar comigo até o final do vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Maiara Souza, sou psicóloga, especialista em TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E no vídeo de hoje vamos falar sobre o que é fobia específica, os tipos, né, como você pode também ajudar uma pessoa caso a pessoa tenha fobia, de você estar encaminhando esse vídeo e para a pessoa saber que sim, tem tratamento. Mas antes de tudo, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, te convido a seguir. O meu Instagram é psimaiarasouza_ e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva e aproveita e já curte o vídeo. Agora vamos lá, sem enrolação, vamos falar o que é fobia específica. Fobia específica é o que é um medo que se liga a um estímulo determinado sem nenhuma razão aparente. Então, por exemplo, a pessoa ela tem medo de algum objeto, de algum inseto, sem nenhuma experiência, às vezes não teve nenhuma experiência que justificasse aquilo. Então, por exemplo, eu já tive situações da pessoa ter medo, às vezes, de galinha, medo de cachorro, sem nenhuma experiência, tá? Então, o que acontece? A fobia específica tem artigos que mostram que muitas mulheres têm mais chance de mulheres acabar desenvolvendo essa questão da fobia específica. Eu até listei aqui alguns objetos, né, alguns mais citados dentro dos livros. Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo de inseto, de rato, cobra, aranha, lugares altos, lugares fechados, sangue, agulha, túneis, pontes e voar de avião. Eu acabo vendo aqui na clínica muito essa questão do voar de avião, de cachorro. Também já tive situações de pessoas que tiveram medo de galinha. E isso acaba trazendo muito um impacto na vida da pessoa. Eu já tive paciente que acabava até atrapalhando, ela até atrapalhava a tal ponto, ela trabalhava numa empresa multinacional e ela tinha que viajar nos congressos, nas reuniões. E como ela tinha muito medo de andar, né, de voar de avião, ela acabou pedindo as contas. Tamanho é o desconforto. Então, depois ela veio para terapia para estar trabalhando isso, porque ela estava identificando que ela estava tendo muitos prejuízos na vida dela. Então, assim, realmente essas pessoas que têm medo de fobia específica, às vezes, quando elas são colocadas à frente, né, a situações de prova, elas têm muito prejuízos com isso. Você conhece alguém que tem fobia específica, que também tem prejuízos com isso? Conta aqui nos comentários. E pessoal, tem tratamento sim para essa questão da fobia específica. A TCC a gente faz um trabalho bem legal com o paciente, que a gente vai fazendo a questão da hierarquia do medo. Então a pessoa que tem medo, ela vai listando algumas situações que ela tem medo e a gente vai trabalhando uma por uma, como se fosse uma escadinha. Então a gente vai trabalhando uma e conforme o paciente vai melhorando, o paciente vai tendo estrutura, a gente vai conseguindo subindo a escadinha. Lembrando que isso é um passo de cada vez. Então assim, a gente faz todo um tratamento, a gente faz todo um trabalho, a gente vai questionar esses pensamentos. Muitas vezes o paciente, ele percebe que é um medo. A questão não tem por que ele ter medo, né, naquela situação. Então, por exemplo, eu tinha paciente que tinha muito medo de galinha. Então, ele falou assim, Maiara, eu sei que a galinha não vai fazer nada, eu tenho 2 metros de altura, tal, só que acaba me deixando com medo, eu sinto meu coração acelerar, eu passo mal, me dá falta de ar, sempre quando ele via uma galinha. E detalhe que ele tinha contato com a galinha, ele trabalhava num sítio, então assim, uma hora ou outra sempre ele acabava vendo a galinha. Então isso também é muito importante. O que acontece? Muitas pessoas acabam achando que se elas evitarem o medo, então assim, eu evito, eu acaba meio que melhorando. E não, quando você evita, você acaba mantendo o medo. Então, assim, o fato da pessoa evitar, tenho medo de voar de avião, então eu não vou. Ou eu vou
através de outro transporte, ou voo de ônibus ou de carro, isso acaba mantendo o medo. Então, numa próxima situação, quando a pessoa estiver de frente com aquele gatilho, ela vai ter os mesmos sintomas. Então, a gente acaba meio que camuflando aquilo e não trabalhando de forma correta. Então, isso também é bem interessante, porque muitas pessoas falam, então se eu não tenho contato, o medo tá meio que ali, então eu não tenho que trabalhar. Só que conforme a pessoa vai passando por as mesmas experiências, vai tendo os mesmos prejuízos. Então, o que acontece na terapia? Na terapia, a gente vai trabalhar os pensamentos, a gente vai ver quais os gatilhos, quais as situações que estão desencadeando isso, o que ajuda, o que atrapalha, o que mantém, o que está acontecendo. Muitas vezes a pessoa evita e acaba mantendo aquele desconforto. Então, por isso a hierarquia. A questão a gente vai expondo a pessoa sempre de forma muito segura, degrau por degrau, para que ela consiga atingir o objetivo dela ali no final da escada. E isso também, eu já fiz um trabalho bem legal, que tinha uma paciente que tinha medo de voar, era outra paciente, só que a gente foi, né, bem assim, passinho por passinho. Então, a gente trabalhou os pensamentos, a gente trabalha dela se imaginando dentro do avião, ela indo até o aeroporto. Então, isso já vai fazendo com que a paciente consiga trabalhar isso dentro dela, que ela consiga perceber que ela tem habilidades, que ela consegue lidar com a situação temida, e conforme ela vai fazendo isso, vai diminuindo o nível de ansiedade dela. E ela vai fazendo, ela vai lembrando do que foi trabalhado, ela vai substituindo aqueles pensamentos disfuncionais por pensamentos mais funcionais, pensamentos mais realistas. E outra coisa também importante é que a teoria, a gente divide, tem a questão de duas teorias. Então, tem a teoria que os medos, né, a questão da fobia, pode ser aprendido. Então, isso, por exemplo, dependendo da experiência que a pessoa teve, ela pode aprender aquilo, porém, também pode ser indiretamente. Então, por exemplo, o teu pai tem medo de cachorro. E toda vez que você vê ele acaba, nossa, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de cachorro. Sem querer, teve pessoas que acabam, né? Você pode também acabar adquirindo esse medo. Então, por exemplo, eu já ouvi relatos de pessoas que falavam assim, os meus pais têm medo de chuva, minha mãe tinha muito medo de trovão, e a pessoa acaba criando esse medo. Então, em situações, pelas experiências que ela teve, então ela acaba criando isso, ou pela questão da observação. Então, de você observar outras pessoas que tenham aquele determinado medo, isso pode também acabar acarretando um medo na pessoa. Outra questão também, que os medos eles podem ser inatos. E então nasce com a pessoa e a pessoa não teve nenhuma experiência traumática, a pessoa não teve nada que um ambiente ali que reforçasse aquele medo, só que ela acabou desencadeando aquele medo. Isso também é bem interessante. Outra questão também, se a gente for ver, é a questão do condicionamento pavloviano, que a gente estuda na psicologia, que foi feita uma experiência com um bebê de 11 meses e deram um coelhinho para ele. E ele não tinha medo daquele objeto, era um objeto neutro, então a criança ia lá e brincava com o coelho. O que aconteceu? O Pavlov, ele foi lá e toda vez que a criança relava ali no coelho, estava próximo do coelho, ele batia em um metal bem barulhento. Então, a criança foi associando o coelho com aquele barulho. Então, ela acabou desencadeando esse medo. Então, o fato, às vezes, ela só via o coelho, ela nem estava próximo do coelho, ela já sentia as mesmas reações que quando ela estava com o coelho e ela ouvia aquele barulho. Então, isso é muito interessante, porque às vezes você acaba associando alguma experiência com aquele objeto, com aquela situação que você estava. Então, eu já ouvi assim, pessoas falando assim, Mayara, eu coloquei aquela roupa e aconteceu determinada situação. Então, toda vez que a pessoa olha para aquela roupa, ela lembra daquela situação. Então, ela também fez ela acabou associando. Então, estar com aquela roupa, aconteceu aquilo. Então, gente, e aí? Me conta, vocês conhecem também pessoas que acabam tendo alguns prejuízos em relação à questão da fobia específica? Se você tem ou conhece pessoas, mande esse vídeo para que ela comece a identificar, que ela comece a trabalhar as situações e que ela aprenda que a TCC
a terapia cognitiva comportamental está aí e sim pode estar ajudando ela a trabalhar essa questão da fobia específica. E obrigada e até o próximo vídeo.